Fluminense chega a acordo com Joia Sul-Americana, isso é o que crava jornalista tricolor, e além disso ele traz pra gente também o nome de um centroavante que o Fluminense está no mercado negociando para reforçar no meio desse ano. Tem outra informação também sobre outro reforço do Fluminense, né? Outros dois reforços do Fluminense, eles vão poder jogar já na partida de domingo, e também temos uma informação, essa um pouco mais preocupante, de clube estrangeiro fazendo proposta por outro jogador. Vocês vão entender como que isso vai impactar aqui no Fluminense. Muita informação, portanto, do Flusão nesse vídeo. Deixa o seu like aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nada, e depois da vinheta a gente vai falar muito de Fluminense. Essa informação vem lá da Inglaterra e pode preocupar um pouco o Fluminense. Por quê? Eu te explico. O Fluminense, a gente sabe, conta com a venda do volante André nessa janela do meio de ano. Ninguém quer perder o André porque, tecnicamente, ele é um absurdo de jogador, dispensa comentários, é um jogador de seleção brasileira. Mas pelo planejamento financeiro do Fluminense, existe a necessidade de vender esse atleta. A gente lembra que o Fluminense no ano passado recusou uma proposta de 30 milhões de euros do Liverpool pelo jogador, porque o acordo era mantê-lo até o final da temporada para ganharmos a Libertadores, o que felizmente aconteceu. O planejamento ideal do Fluminense era que o André fosse vendido em janeiro, mas por ser uma janela de meio de temporada lá na Europa, ela é menos aquecida, então não chegou uma proposta interessante para o Fluminense. Agora o tricolor aguarda e entende que o André sairá nesse meio de ano. O principal interessado no André é o Fulham da Inglaterra. Aliás, é o principal interessado já há bastante tempo, né? Lá em 2022 o Fulham chegou a fazer uma proposta oficial pelo jogador, não interessou o Fluminense. Desde esse período que o Liverpool estava interessado, o Fulham também estava ali na mira e existia a expectativa do Fulham fazer uma proposta pelo jogador. Isso porque o João Palhinha, o volante da mesma posição do André lá do Fulham, português, muito destaque, ele foi vendido para o Bayern de Munique. Então abriu a vaga ali, né? E aí o André aparecia como uma das principais alvos do Fulham no mercado para reforçar. Só que o jornalista Liam Thomas, da Sky Sports, traz a informação de outros dois volantes na mira do Fulham, e um deles já recebeu, inclusive, uma proposta oficial. De acordo com o jornalista, o Fulham tem na sua mira Pierre-Emile Højbjerg e também o Scott McTominay, do Manchester United. E o segundo jogador, inclusive, o Fulham já fez uma proposta oficial para contratá-lo, tá? A proposta do Fulham para o Manchester United foi de 17 milhões de libras, cerca de 120 milhões de reais. Estou trazendo para real porque a gente está comparando aqui com a situação do André, tá? E o Manchester United recusou essa primeira proposta. De acordo com o Telegraph, um jornal também lá da Inglaterra, o Manchester United está pedindo 30 milhões de libras pelo McTominay, o que pode acabar atrasando um pouco ali essa possível negociação, esse possível acerto. Então, esse cenário ainda está em aberto. O Højbjerg também está na mira. O Højbjerg é um jogador que joga um pouquinho mais à frente, mas tá ali na mira do Fulham, e a gente tem, claro, o André também, que eles têm interesse há mais tempo. Se eles fecharem com o McTominay, com o Højbjerg, dificilmente eles vão vir aqui ao Brasil para contratar o André. Isso pode acabar impactando no Fluminense, porque, como eu disse, tecnicamente o Fluminense trabalha para manter o André até setembro, para a gente ficar o máximo de tempo possível com ele, mas é um jogador essencial para o time do Fluminense. Só que, por outro lado, o Fluminense precisa desse dinheiro, a gente sabe muito bem, né? Infelizmente, o Fluminense é um clube pobre, gente. Ele precisa desse dinheiro, dessa venda do André para fechar o ano. Então, é uma notícia importante para o Fluminense, essa situação, essa movimentação do Fulham. Outro clube que também apareceu interessado algumas semanas atrás era o Milan, da Itália, mas até agora não teve avanço nessa situação de negociar o volante André. A gente fica de olho nessa situação, enquanto isso o André vai jogando aqui pelo Fluminense, está à disposição do treinador Mano Menezes. A princípio joga normalmente no domingo contra o Cuiabá e vai ajudando o Fluminense a fazer seus pontos e sair da degola. E se eu acabei de falar de uma possibilidade de saída do Fluminense, do volante André, tem dois jogadores que já estão acertados com o tricolor, não foram anunciados oficialmente, mas estão acertados com o tricolor, e o jornalista Vitor Lessa traz informação importante sobre a possível data de estreia deles. Vou falar tudo isso para você aqui ainda nesse vídeo. Só antes eu vou lembrar você que está ligado aqui na Central e correr no comentário fixado, porque lá você encontra o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Tá? Lá nesse canal você recebe tudo o que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Então você corre no comentário fixado,
clica no link que lá tá, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você aperta o botão seguir e aí você vai começar a receber tudo do Flusão na palma da sua mão. Beleza? Então tô te esperando por lá e vamos falar dessa informação importante que o Vitor Lessa traz pra gente. A gente sabe que o Fluminense, além do Thiago Silva, já está regularizado no bid, deve fazer a sua estreia contra o Cuiabá. O Fluminense também contratou o Nonato, que tem uma situação burocrática lá entre Santos e Ludogorets, e por isso não foi anunciado oficialmente ainda como reforço do Fluminense. E também foi ao mercado peruano contratar o atacante Kevin Serna e o zagueiro Inácio. Tá? A gente sabe dessas informações, trouxemos nos últimos vídeos, Fluminense pagando 9,7 milhões de reais pelo Serna, 11,8 milhões de reais pelo zagueiro Inácio. E aí, vamos lá. Eles podem estrear no domingo contra o Cuiabá? O Vitor Lessa traz informação sobre esses dois jogadores e são informações distintas, tá? Repito, eles não foram anunciados oficialmente ainda como jogadores do Fluminense, mas isso deve acontecer muito em breve. O Kevin Serna chegou ontem ao Rio de Janeiro, o Inácio, a gente está tentando confirmar a informação da data que ele chega, o horário que ele chega, mas também muito em breve deve chegar aqui ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Fluminense e fazer exames médicos. A situação do Inácio é um pouco mais simples. Por quê? Porque o Inácio, por mais que jogasse no futebol peruano, ele é brasileiro. Já jogou aqui no Bahia, já jogou no CSA, Chapecoense, outros clubes. Então, o processo burocrático para ele ser inscrito no bid e poder, quem sabe, estrear no domingo, ou pelo menos estar à disposição do Mano Menezes, é mais rápido. O caso do Kevin Serna é um pouquinho mais complicado. E segundo o Vitor Lessa, ele dificilmente vai estar disponível para estrear nessa partida. Como o jogador é estrangeiro, nunca jogou no futebol brasileiro, ele é colombiano, estava no futebol peruano e nunca jogou por aqui, o processo burocrático da inscrição dele é um pouco mais extenso, um pouco mais demorado. E com isso, dificilmente ele vai fazer essa estreia contra o Cuiabá. Fica a expectativa, portanto, dele estar disponível, apto para a partida contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, exatamente daqui a uma semana, no Maracanã. Jogo que, inclusive, trouxemos informação ontem, né? Já tem mais de 24 mil ingressos vendidos. A torcida tricolor promete lotar o Maraca para empurrar o time para a saída da degola, e é o jogo que marca, né, o retorno do Thiago Silva, pode marcar o retorno do Thiago Silva ao Maracanã com a camisa do Fluminense. Então essas são as informações. O Inácio, por mais que não tenha sido anunciado oficialmente ainda pelo Fluminense, tem a possibilidade sim de estar disponível para o Mano Menezes para atuar no domingo contra o Cuiabá e fazer a sua estreia. O Kevin Serna dificilmente vai estar apto para essa partida por conta dos trâmites burocráticos. E temos aqui duas informações do jornalista Márcio Nogueira, do canal Ricardo Mazella Narrador, sobre o mercado da bola do Fluminense. Eu quero começar falando de um centroavante que ele traz pra gente, que o Fluminense está no mercado negociando. Trata-se do Roger Martínez, atacante de 30 anos que pertence ao Racing da Argentina. Ele é um jogador colombiano, o Fluminense gostando muito de jogadores colombianos, né? Tem o John Arias, tem o Lucumí, tem agora o Kevin Serna chegando e o Roger Martínez também é colombiano. Ele tem contrato até o final de 2024 com o Racing da Argentina. Ele foi formado lá no Racing, né? Por mais que ele seja colombiano, ele começou profissionalmente no Racing, teve passagens no Jiangsu Suning da China, passou também pelo Villarreal da Espanha e pelo América do México, antes de retornar ao Racing no meio de 2023. Na atual temporada, ele tem 8 gols em 19 jogos, né? Números ok aí para um centroavante, e ele é um jogador de características um pouco diferentes dos jogadores que a gente tem hoje, tá? Ele é um atacante mais ágil, habilidoso, mas que tem uma estatura boa. Ele tem 1,80 de altura, então é um jogador um pouco mais móvel para jogar ali no ataque. Ele joga como referência, mas ele não é aquele 9 pivôzão e não é aquele jogador como o John Kennedy e o Germancano, que joga mais dentro da área, atacando o espaço para receber sozinho e finalizar e matar a jogada. No começo do ano, ele despertou o interesse do São Paulo, mas as negociações acabaram não avançando. E segundo o jornalista Márcio Nogueira, do canal Ricardo Mazella Narrador, esse atleta está em negociações com o Fluminense para ser reforço nessa temporada. Eu quero saber de você que está assistindo. Já viu o Roger Martínez jogar? Seria um bom reforço para a camisa 9 do Fluminense ou não? Deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. E o jornalista Márcio Nogueira também traz para a gente que tem reforço chegando, mais um reforço no Fluminense. Ele cravou o acerto do Flu com joia do futebol sul-americano. Já vou te contar tudo isso, mas antes eu vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo,
me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Jorge Filho, de Búzios, no Rio de Janeiro, Dadal, de Jacobina, na Bahia, Jesus Esteves, de Cuiabá, Ninaldo Lima, de Vitória da Conquista, José Paulo, de Couniza, no Mato Grosso, e pro Jairo Afonso, da Carobinha. Um abraço pra galera ligada na Central, convite mais do que reforçado pra você, tricolor. Quer que a gente mande um salve, um abraço, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Deixa um comentário aqui embaixo me contando o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos à informação do jornalista Márcio Nogueira, porque, segundo ele, negócio fechado, Fluminense e Bernal é um casamento bem sucedido. Bernal será reforço do Fluminense nessa janela. Segundo o jornalista, o Bernal aceitou a proposta tricolor e vai ser reforço do Flu. Isso tinha apenas um imbróglio, que era o Fluminense com o Defensor. A parte mais importante, né? O Fluminense acertar com o time uruguaio. Segundo o jornalista, o Fluminense chegou ao valor pedido pelo Defensor do Uruguai e a demora na negociação se devia apenas à forma de pagamento que o Fluminense faria para contratar o jogador. Só que agora já foi aceito pelo clube uruguaio, então Facundo Bernal será reforço do Fluminense. Vale lembrar, né? O Facundo Bernal é um volante, camisa 5, jogador alto de 1,87. O Mano Menezes está buscando, né, aumentar a estatura e força desse meio-campo do Fluminense. A princípio ele vem para ser esse substituto do André, que, como eu falei no começo do vídeo, dificilmente fica no Fluminense para o fim da temporada. Também teve, né, interesse no Bernal o Corinthians e o Atlético Paranaense, mas acabaram não fazendo proposta oficial. E também quem também se interessou nesse jogador era o Botafogo, aqui do Rio de Janeiro. A gente trouxe ontem aqui uma informação do Vitor Lessa, falando que o Botafogo poderia, né, ir fundo ali atrás do Bernal para demonstrar poderio financeiro sobre o Fluminense. Eles que são SAF, né, tem uma situação financeira um pouco melhor, não tinham o Bernal como principal alvo, mas poderiam fazer esse movimento para demonstrar força no mercado. Mas ontem o GE trouxe a informação de que o Botafogo desistiu da contratação do volante. A apuração da Trivela, já de alguns dias atrás, dava conta de que o Bernal queria jogar no Fluminense, né? A prioridade do jogador era vir para o Fluminense, e aí, entre clube e jogador, já estava tudo certo, faltava clube, né? Faltava Fluminense e Defensor se acertar. Segundo o jornalista Márcio Nogueira, isso ocorreu e o Bernal será reforço do Fluminense para o segmento da temporada de 2024. É um jogador de muito destaque lá no Uruguai, ele teve uma lesão grave, mas já retornou. É um jogador com muitas passagens na seleção de base do Uruguai, na seleção sub-20, é figurinha carimbada por lá e já foi inclusive convocado para a seleção principal da Celeste. Está chegando, portanto, no Fluminense para ser reforço pro segmento da temporada de 2024. Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor. Eu quero agora, claro, que você deixe o seu comentário aqui embaixo. Facundo Bernal é um bom reforço pro Fluminense? E o Roger Martins resolve nossos problemas ofensivos? Deixe seu comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.